Patris et Filii et Spiritui Sancti. Amém. Caríssimos, estamos ainda hoje celebrando então a 8ª da festa dos Santos Apóstolos, Pedro e Paulo. E por isto, claro, a nossa reflexão vai sobre estes acontecimentos tão grandes que hoje envolvem a igreja, sendo um sinal que estamos no fim dos tempos. Eu estou realmente muito, no fundo eu estou contente, estou muito alegre. Porque ontem saiu notícia de um cardeal, que ainda deve ser bem velhinho, não tenho o nome dele, alemão, que ainda ontem, que ainda acompanhou, estava presente na eleição, como cardeal, estava presente, fazia parte no conclave que elegeu Bento XVI. E ele faz de novo efervescer as declarações que George, o secretário de Bento XVI, fez correr o mundo aí recentemente. Seja na apresentação daquele livro que escreveram sobre Bento XVI, seja ainda numa entrevista que ele deu a uma rádio ou uma revista, mas acho que é uma rádio alemã, na qual ele aborda o assunto. E vem aí então esse cardeal discorrendo longamente sobre os mistérios que envolvem tudo isto. E diz o cardeal então, no seu artigo, que ele reflete até sobre o nome que Bento assumiu, e aquela frase famosa que ele disse no início do seu pontificado, isto é, o pedido de oração. Aliás, ele disse que Bento XVI foi o primeiro a pedir a oração do povo por si. O primeiro Papa a pedir oração por si. Aquilo que Francisco faz insistentemente. Mas Bento teria sido o primeiro a pedir oração por si e avisando o povo que rezasse para que ele não fugisse por medo dos lobos. Muito significativo, sempre nos pareceu aqui. E o cardeal segue refletindo sobretudo sobre uma palavra que o arcebispo, o secretário, declinou, dizendo que a igreja estaria em estado de exceção. A igreja estaria em estado de exceção. E usando um termo alemão, que eu aqui não me atrevo a repetir, o cardeal traduz o significado disto, dizendo que é um tempo, onde não se observa a lei, um tempo sem lei. Na verdade, ele se debruça sobre um jurista alemão e faz uma bela, grande reflexão. E nós temos também no direito brasileiro a figura da exceção de direito. E coisa normal e comum, e que passou também até para a common law. Vejam que o próprio Obama lá tem agora uma lei de exceção que anula a Constituição americana. Ele pode decretar estado de sítio. Estamos esperando que ele faça isso. Ele possa decretar estado de sítio e governar sozinho, sem congresso, sem nada. Americano, hein? Estados Unidos. Estado de exceção. E aproveitando isso, para dizer, essa reflexão ele não faz o eminente cardeal, mas ele sim chega a dizer que aí estaríamos diante até da possibilidade de nos elevarmos fora da
Constituição. E aqui ele alude que podíamos estar fora, nos colocar fora até da Constituição da Igreja. Mas o que seria a Constituição da Igreja? A Igreja não tem, e não quis ter. Foi inventado quando estudavam fazer o novo Código de Direito Canônico. Uma das coisas que se aventou foi de dar à Igreja uma Constituição, e no fim não vigorou, até porque a nossa Constituição são os Santos Evangelhos. Né? São os Santos Evangelhos. Mas vejam, ali, a nossa Constituição é a revelação pública. E dessa não se pode... Não há uma sem lei que passe por cima. Ei, eminência, até aí não. Até aí não. Não se mexe. Os Santos Evangelhos, nem Bento XVI, pode mexer. Eu fico aí desconfiado que há realmente uma tentativa, mas é frustrado, Evan. Nós, canonistas, não podemos aceitar uma coisa dessas. De jeito nenhum. A lei fundamental da Igreja, a Constituição da Igreja, não é qualquer decreto humano. São os Santos Evangelhos. Revelação pública. Que não há. Então eles vêm com essa conversa. Olha, isso tudo a gente já conhecia, já sabia. Não vem com novidade o cardeal. Essa coisa que nós dizemos, nós que acreditamos no fim dos tempos e que recebemos com alegria as profecias, até quero depois fazer uma nova interpretação de tudo isso. Mas outra ocasião, mas ele vem dizendo que, sei lá, aludindo que de repente tinha escapado a confissão em Bento XVI de uma revelação particular, onde Deus, o céu, estaria dizendo para ele fazer a renúncia. E exatamente, diz isso. Então, mas continuaria Papa. Haveria 2 papas. Que é isto? Tudo isso fere a Constituição da Santa Igreja. Não se pode aceitar. Não se pode aceitar. Não se pode aceitar. E, enfim, é bem amplo, bem interessante toda a colocação do cardeal. Vale a pena ler o artigo na sua íntegra. Mas o que eu queria, porque se deve rejeitar, de plano se deve rejeitar todo esse tipo de interpretação. Não é canônica. Não se pode aceitar. A única coisa que tudo isso nos revela, e veja que o cardeal fala, e essa é o motivo da minha alegria, que estaria se cumprindo realmente as últimas cenas do fim dos tempos. É exato. Bem assim. É o modo de eu dizer. Né? Mas o cardeal lá realmente estaria afirmando isso. Que com tudo isso estaria se cumprindo aí as últimas grandes cenas. Ele fala do mistério da iniquidade e mostra bem isso em Francisco. Bem isso em Francisco. E aí acerta muito bem. Acerta muito bem. Francisco representa, até agora, daqui a pouquinho veio o pior, que é, não sei se é pior, porque religiosamente Francisco, por favor, pior que Francisco para a religião, por favor. Mas daqui a pouquinho vem o falso profeta. O anticristo, falso profeta é Francisco. Mas daqui a pouquinho vem o anticristo. E se completa, então, o mistério da iniquidade. Fala até no afastamento de Bento XVI, como cumprindo aquela profecia de que o mistério da iniquidade está justamente esperando que se afaste aquele que o detém. Tudo coisa que nós refletimos, queridos. Refletimos e quero fazer uma reflexão sobre isso, como já alentei. Então isso é motivo de grande alegria para nós. E também, quer dizer, se esse cardeal está falando, se Jorge falou, então, bom, tem coisas que só podem vir de Bento XVI. E Bento XVI deve estar consciente. O ponto seguro
ponto seguro é que, de novo, estaríamos aqui diante da afirmação da nulidade da renúncia de Bento XVI. Este é o ponto. O resto tudo não nos serve muito. Não nos serve muito. Tem até erros crassos, como digo. Mas aqui isso é levantado. Seguramente isso é levantado. Bento XVI não quis renunciar. Por mais que ele afirme, e voltou a afirmar de novo. Mas esses homens, esses grandes homens, nos botam nessa confusão. Deixam a Santa Igreja nesta incerteza. Mas estaria aí, então, assegurando realmente, e para isso serve, a nulidade da renúncia de Bento XVI. Queria dizer ainda uma outra coisinha de tudo isto, porque estamos na proximidade do retorno do Senhor. Este é o motivo do grande gáudio e da grande alegria. E não somos só nós. Há muito mais gente na igreja. E até eminentíssimos cardeais. E de repente até Bento XVI. Pelo que se vê nesse artigo. Sim, devemos dizer até Bento XVI. Mas eu digo e condeno exatamente isto de deixarem a Santa Igreja neste estado de dúvida. Porque nesse estado de dúvida entregam a Santa Igreja as mãos aos pés deste antipapa e falso profeta Bernólio, que, conduzindo a Santa Igreja qual uma contra-igreja, vai colocá-la lá aos pés do anticristo. Isso é um crime, um grande crime. Não pode perdurar, não pode perdurar. É preciso que venham e assumam a luta comigo. Venham assumir a luta comigo. As claras. As claras. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Credo in unum Deum, Patria